Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou diferenciar algumas suculentas aqui para vocês. A pedido da Luna, Luna é lá do canal Luna no Meu Rancho, ela disse que tem dificuldade de diferenciar aí a prolífica do Graptopétalo McDougall. Nunca tive dificuldade, assim, eu nunca tinha percebido a semelhança entre os dois, mas depois que a Luna falou, eu realmente notei aqui que eles têm uma semelhança muito grande. Aqui eu estou com o McDougall e vocês podem ver que é uma planta que dá muitos bracinhos, essas mudinhas assim nas pontas deles, essas rosetinhas, mas as folhas dela são bem pontudinha mesmo, além de ser bem pontudinha, elas são mais finas. Ela tá num local assim que fica no sol filtrado, então ela tá toda de uma cor só, ela está toda no verde azulado. E aqui eu vou mostrar para vocês a prolífica, que também está no sol filtrado e está no verde, uma coloração também, o verde azulado, mas vocês podem notar a diferença aí dela pela McDougall e pode perceber que as rosetas da prolífica é bem redondinha, ela tem os bracinhos dela um pouquinho mais gordinho, olha só, ela é bem mais gordinho, é claro que aqui tá novinha, mas ela já nasce assim com as rosetinhas bem mais assim arredondadinha. A, a McDougall no sol e a prolífica ao sol pleno, eu achei que tem muito mais semelhança. Aqui eu tenho uma McDougall no sol pleno. Você pode perceber que ela está com um tom bem rosado. Olha só como ela tem vários bracinhos. Só que o rosado dela do verso das folhas. Já a prolífica, ela tem rosada na roseta inteirinha, nas folhas em cima, embaixo, e essa não. E ela também, ao sol, ela seca muito as folhas embaixo, assim, nesses raminhos que solta aqui, ó, que eu chamo de bracinho, ela costuma secar bastante folhas, e já a prolífica, isso não acontece muito. Ela fica com a roseta grande também, olha, no meio pode perceber que ela tem aqui uma roseta grande, mas vocês vão notar aí que ela tem menos folhas. Se a gente fosse contar, ia perceber que as folhas a roseta da McDougall, ela é mais assim, dá para contar as folhinhas, ela tem menos folhas e também ela tem as folhas mais fininhas e mais compridinha na ponta. Ela chega a ter quase que tipo um espinho na ponta, se fosse uma agavezinha. E agora eu vou mostrar aqui a prolífica de sol pleno. Aqui eu tenho a prolífica de sol pleno, ó. Eu trouxe esses dois potinhos para mostrar que ela cresce bastante, as rosetas. Aqui nesse vasinho aqui ela está um pouco pequena, mas aqui ela já está bem grande, olha. Ela bem cheinha mesmo, a roseta dela aqui, ó, essas folhas, a quantidade de folha aqui dentro é muito maior do que a quantidade de folha da McDougall. Olha, pode perceber que a McDougall fica bem mais espaçadinha, enquanto essa aqui ela fica bem compacta, bem lotada mesmo de folha. E ela tem o rosado nas folhas, assim, o rosado dela é nas folhas quase inteiras, mas também solta aí bastante bracinhos, porém o bracinho, vamos dizer assim, mais limpo. Ele tem menos folha seca, mesmo estando cultivado ao sol pleno, os bracinhos da prolífica ficam com menos folha seca do que com a McDougall. A McDougall faz um emaranhado aí de palha seca com raízes e ela fica com os talinhos também um pouco mais roxo. Então tem bastante diferença. Se você aí cultiva as duas, você vai perceber que assim ao vivo tem muita diferença aí prolífica de McDougall. E a Maria Meirelles, ela disse que tem dificuldade de diferenciar prolífica de querência. Gente, eu já vi outras pessoas dizendo isso também, que tem dificuldade de diferenciar prolífica de querência.
Essas são mais fáceis ainda de diferenciar e eu vou mostrar aqui para vocês. Ela fica bem longa e ela dá essas rosetinhas delas aqui, elas são bem pequenas mesmo. É a menor echeveria do mundo. Enquanto que a prolífica, ela dá umas rosetas bem grandes. Então, mesmo quando ela está novinha, ainda é fácil de diferenciar. Olha uma pequenininha. Olha a diferença de rosetinha. As rosetas da prolífica, ela é bem maior do que a da querência. A querência, ao sol, ela fica muito rosadinha, olha, chega a ficar roxa. E a prolífica fica rosada, mas não fica tão rosada quanto. Mas não é isso que difere. O que difere uma da outra é que a querência é muito pequenininha mesmo. A querência, ela, além dela ter o formato assim de árvorezinha, essa que é mais rasteira, ela cresce também como se fosse uma árvorezinha, mas ela é um pouco mais rasteira. E vou mostrar aqui uma cuia grande. Olha a diferença. A querência, ela fica assim, ó, toda, ela não deixa nada de espaço vazio. Quando ela enche o vaso, ela está longa aqui dentro, o caule dela está longo, mas ao juntar todos, ela fica assim, ó. Esta fica toda compacta e você não consegue ver nenhum substrato. E são todas pequenininhas, são rosetinhas bem formadinhas e a prolífica ela é um pouquinho mais comprida e essa aqui não, essas são folhinhas minúsculas e arredondadinhas, mas são bem pequenininhas mesmo. Então não tem nem como assim, nem como errar, porque a prolífica solta os bracinhos e a querência, ela não tem bracinhos. A querência, ela tem as rosetinhas coladas, coladas como se é outro galinho, mas é diferente. Bracinho é diferente de rosetinhas assim, coladas, que vai saindo sobre caule assim, bem encostado, ó, as rosetinhas saem bem encostadas no caule. E as outras não, a McDougall e a prolífica, ela sai fora do caule, as rosetinhas dela se estende, que forma os bracinhos. Então, essa é uma diferença. Apesar que não tem nem necessidade aí de olhar pelos bracinhos, porque só pelo tamanho, né, a gente já consegue diferenciar. A querência é muito pequena mesmo e bem formadinha as rosetinhas dela. Mas eu, no início, assim, em pote 6, eu tive dificuldade de diferenciar prolífica de Milky Way. Eu acho que as duas, quando elas estão brotando, elas parecem bastante. Aqui eu tenho a Milky Way, olha. Nesse tamanho aqui, ela não parece tanto. Vou pegar aqui uma prolífica. Olha, nesse tamanho aqui, elas não parecem tanto. Mas quando elas estão brotando, elas ficam bem, dependendo do local que está cultivando, elas ficam bem parecidas mesmo. Então, a prolífica, ó, aqui tem mais um brotinho aqui de Milky Way, ó, que acaba de brotar. Pode perceber que parecem bastante. Gente, meu celular não tem como focar, mas então elas são bem parecidas, a Milky Way com a prolífica quando a Milky Way está brotando. Aí sim elas parecem bastante. Mas depois que atinge um tamanho maior, aí elas não se parecem nada mesmo. A Milky Way fica com as folhas muito mais pruinadas, muito mais larguinha, e a outra fica com as folhas compridinhas. Gente, espero que tenha conseguido aí ver a diferença. Mas assim, se vocês conhecem uma delas, vocês não vão errar aí. Porque colocando as duas juntas, vocês vão conseguir diferenciar perfeitamente. Porque, assim, se não me falasse que tinha semelhança aí McDougall com
prolífica e eu nem ia perceber, porque eu acho assim, as duas juntas são bastante diferentes mesmo. Mas a aluna pediu para diferenciar, né? E eu espero que ela tenha entendido a diferença aí entre as duas. Então, olhar sempre as folhas, o formato das folhas. A McDougall, ela tem tipo um espinho na ponta. E também ela tem o miolo bem fechadinho, olha, parece tipo um botãozinho. A Olífica, ela é bem abertinha, ela não tem uma ponta tão acentuada. Ela tem uma pontinha assim, mas é mais arredondada e a folha, o miolo dela é bem mais aberto, olha. Então essa é uma característica bem assim notável entre as duas. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha e até o próximo.